Olá, seja bem-vindo ao programa Falemos da CDO. A música cabo-verdiana tem viajado pelos 4 cantos do mundo e a capital senegalesa, Dakar, bem como Bissau, desempenharam um papel fundamental na divulgação da música de Cabo Verde. O mar e os homens que nela trabalham merecem, sem sombra de dúvida, destaque quando se fala da história de Cabo Verde. Daí, a vida de Ribamar ser uma fonte de inspiração dos nossos poetas, músicos, cineastas e escritores. As viagens que não fizer para a Libéria, que foi mais difícil para nós, foi quando entrar naquela carreira da Libéria, que a zona estava considerada como zona de guerra, lá é que não tive mais dificuldades. Um dia, então na Abidjan, nós recebemos um e-mail a dizer que maneira não está a carregar para a Libéria. Mas de que maneira não está a carregar para a Libéria? A companhia de chata sempre mandar 50 milhas fora, agora não está a carregar para a Libéria. Bem, combinamos a nós, chamamos, dizemos que não vai falar-se mais. Ordenado era 3 num. Então, eles dá por bem. Um foi primeiro que dá por bem. Cá não dá por bem que os outros companheiros dizem, mas boa noite. Boa manuca, que a gente está no lugar de guerra. Dizendo, a gente procurar, a gente está bem. Deus é que te acompanha a nós. Não por fé que Deus é que te acompanha a nós. E foi mesmo, Deus o que me ouviu. Mas enquanto as outras viagens, na hora mais que contei, não fui sempre bem acolhido para autoridades portuárias. No Porto comigo, Porto que me dá mais atenção, como todos chamam Porto, mais em condições para mim, foi Dakar. Dakar é que Dakar não está considerado como um porto de Cabo Verde. Derivado lá tem muitos cabo-verdianos nascidos lá, que esses pais imigraram naquele tempo para Dakar, naquela Segunda Guerra Mundial, nascidos lá. E senegalês, pessoas de direita, isto dava atenção, tive amigos. Joe e Chico trabalharam durante anos na rota Mindelo, Dakar, Bissau, Abidjan, passando por vários portos da sub-região, a bordo dos cargueiros Sikara One e Normandie. Na mesma rota escrevia-se episódios importantes da música de Cabo Verde. Paradoxalmente, me vá para Guiné como atleta. Para além de música que me está a praticar, mas me está a gostar de esporte, até porque me está a jogar bater um bocadinho de futebol. Mas me pratica o basquete. E na altura que houve, então, o torneio de Páscoa na Guiné, em 1957. E pronto, não vai jogar. Mas também há um trio musical que era Lulu Marques, Lélia Preciosa e Luís Rendel. E ele vem instrumento. Depois do torneio, não pode tocar mais. Acontece que eles gostam. Na Guiné eles gostam, não, mas esse homem gostaríamos que ele ficasse, nesses termos. O senhor fica cá a me dizer, não, pode ser, mas me tem que voltar a dizer, não, se for já não volta. Aqui há trabalho para si se quiser ficar. Assim ficar. Em 1963, Morgadinho rumou a Dakar, onde frequentou o curso preparatório para conservatória. Na capital senegalesa, ouvia-se os primeiros acordes de uma das bandas mais emblemáticas de Cabo Verde. Quando um fica na Dakar para frequentar o curso preparatório, é evidente que me tinha que tocar também, me tinha ido para custear as despesas. Eles convidaram-me logo para tomar parte num conjunto que está tocando numa boate que se chama Ferlo, está ficando na Avenida William Ponty. Foi lá que comecei a tocar, como encontramos a Toi Bibia. Entretanto, o ato depois, no bem tocar noutra boate que se chama Salum. Me matou Bibia. Mais tarde, Luís Moraes também que tocava num boate bem de uma parte de Manos. Esse boate Salum era de um cabo-verdiano. Está a gostar muito de nós, que um cabo-verdiano tinha estado lá há muitos anos. Ele era um homem proprietário de coisa que ele
construir aquele boate, um dancing, propriamente dito um dancing. Se não era um dancing, quer dizer, não, vocês têm que vir tocar como deve ser, não tem que fazer um tango, assim foi. E daí, não tive cerca de quase um ano e tal, ou 2 anos, em 64 para 65, Luís Moraes recebeu uma carta do nosso saudoso Frank Cavaquinho, nessa altura estava na Holanda. Ele escreveu que uma carta e tal, que havia possibilidades, não formava um conjunto na Holanda e tal. Assim foi. Não sei, Dakar em junho, isso sei em maio de 66, um mês depois, que não tinha problemas de família para resolver, um mês depois, não vai formar, exatamente, não vai formar esse conjunto Voz de Cabo Verde em 1966. Dakar foi um trampolim. Exato, lá tinha... O ambiente era extraordinário. O cabo-verdiano está a gostar de músicas. O senegalês também. Foi um trampolim, de facto. Não pode dizer que uma Voz de Cabo Verde partiu. Os passos seguintes do grupo Voz de Cabo Verde foram dados na Holanda, mas as letras e a história da música cabo-verdiana continuaram a ser escritas entre Mindelo e Dakar, desta vez, Sap, a bordo de um paquete chamado Novas da Alegria. Mas não passa, sabe mesmo, né? Naquele tempo. Novas da Alegria era um paquete de Dakar para Cabo Verde. Nunca sabia, mim mesmo dentro de navio, de viver que Manel lá todo dia, nunca sabia que Manel tinha esse valor de quando ele bem tratado de ser vida, ele começa a sair. Mim me bateu Alberto de Novas, se chama Alberto de Novas e tal, mas Manel fica mais, porque ele fazia música que repercutiu bastante nas pessoas ali na São Centro, mas que as músicas que ele está a fazer, ele tinha coisa que ele está a fazer a gente vibrar de vera, de maneira ele ficar crismado, Manel de Novas. Nesse mundo mexer, tudo no peladinho, betas pende show, prende sentar, prende arrastar, giz na mandana show, no ambiente modesto. Assim surgia um dos maiores compositores da história da música cabo-verdiana, Manuel de Novas. Abençoado Senhor Deus. Na Vaporindaga, não bem para São Centro, este chamam para Novas de Alegria. Fui ser capitão de Novas de Alegria. Automaticamente me recrutaram como moço de câmara. Não está a fazer uma viagem por mês para Dakar. E Dakar naquele tempo era só festa. Na Dakar naquele tempo pedi uma pessoa, um caneca d'água na sua casa, cabo-verdiana, que está a levar para a sua casa. Ele está a dar uma cerveja. Aquela Novas de Alegria, vai encontrar Duca de Upitra. Duca estava a ter clarinete, tinha Chuch na trompete. Chuch era colega de uma Morgadinho, uma Chuf. Naquela malta de música, um gajo estava a entusiasmar, né? E lá tinha um gajo que comandava, que é filho de Ferro, que se chama Balermino. Estava a chamar lá filho de Ferro. Era muito bom na cavaquinho. Ele estava tocando, então lá, para aprender instrumento de corda também, que a mim, em princípio, não queria instrumento de corda, de folk. Não queria aprender a trompete. Mas o diacho que é Duca que estava a trompete, ele estava bom que ele clarinete, mas ele estava a tocar trompete. Ele estava a tocar trompete um bocadinho, mas não pinche não. E então, não queria chegar que não dizia, não, faltava instrumento de corda. Então, pegar no instrumento de corda, não te lembro até, o primeiro violão que a gente fazia primeiro foi o Batista, o primeiro violão. Então, lá praticar no violão, primeiro começar com cavaquinho, depois passar para o violão. E então é sempre esse instrumento. Violão, cavaquinho, viola de 10 cordas, que é como te tocar com mais facilidade, com mais calma. Então depois lá então é que vem essa coisa de música. Você vê com a ligação, por exemplo,
Aqueles moços viram que é bom, tinha um Mendonça, tinha um Tazinho. Eles estavam andando nesse navio, não estavam a encontrar sempre, não estavam a encontrar em diferentes portos. Cada porto não estava a chegar, não estava para um boio. Chefe do boio é Brava e Boa Vista, não estava a fazer boio. Era um chatice, uns boi compridos, uns festas. Boi, portos e mar, para sempre parte da cultura cabo-verdiana. O facto de Cabo Verde ser um arquipélago impõe sempre desafios, mas quando se combina música e arquitetura, o resultado pode ser algo único. Kunle Ademi nasceu em 1966 em Kaduna, no norte da Nigéria. O Mansa Floating Hub, em Mindelo, é o quinto projeto do arquiteto com a tecnologia Mokoko Floating System, a mesma utilizada, por exemplo, na construção de uma escola flutuante na Nigéria e também na Bienal de Arquitetura de Veneza. Ainda assim, Kunle diz que este projeto em Cabo Verde foi mais um desafio. There's always a challenge, but it was really about an opportunity. É sempre desafiante fazer este tipo de projeto, mas na realidade trata-se de uma oportunidade. Um desafio no sentido de que estávamos a fazer algo inovador. Estamos sempre a melhorá-lo. Este não é o primeiro que fizemos. Este é o quinto projeto em 5 países e estamos constantemente a desenvolvê-lo. Mas é, por um lado, uma estratégia de desenvolvimento social, cultural e económico para Cabo Verde, para a África de uma forma geral. Mas é também um trabalho que aborda o desafio ambiental. Por isso, é tanto sobre a humanidade como o ambiente. The challenge of the environment. So it's both about humanity and about the environment. Em abril deste ano, constou na lista dos 50 Future Makers da revista Time Out. Orgulha-se desse reconhecimento e olha para o futuro do Mansa Floating Hub com um olhar panafricanista. I hope it means it gives a strong form of identity. I hope it gives. Espero que os cabo-verdianos se identifiquem com o projeto. Espero que sintam orgulho e que traga esperança para os cabo-verdianos num futuro em que Cabo Verde seja um lugar de oportunidade. E também para os africanos, porque precisamos fazer coisas por nós mesmos. And also for Africans. Nós temos um pensamento panafricanista no que diz respeito ao que podemos fazer no continente e este projeto faz parte da África, mas também está muito ligado ao resto do mundo. Por isso, um local estratégico, espero que a Mansa Floating Hub torne-se num desafio, num ponto de referência e numa identidade. Mas também espero que venha catalisar mudanças para chamar a atenção positiva para Cabo Verde como local de regresso. A landmark and an identity, but also to catalyze change that would bring attention to positive attention to Cape Verde as a place of return. Foi desenhado tanto a pensar no regresso de talentos da diáspora africana, bem como no regresso às raízes de artistas afro-americanos. Uma oportunidade para Cabo Verde melhor se conectar com o continente recheado de talentos. Imagino que aqui será um local excelente para fazer pequenos eventos, para sessões fotográficas, para fazer atuações ao vivo, para trazer artistas famosos, novos artistas que virão para mostrar o seu talento. Um local onde as pessoas seriam descobertas, onde nasce talento para depois serem descobertos. Um local onde pessoas de todo o mundo se encontrariam com as estrelas em ascensão. É um espaço que inspiraria as pessoas a pensar de forma diferente, a aprender a construir de forma distinta e esperamos que possamos viver de forma diferente. Baby got 'em open all over town. A strictly this, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can win? I would hope that there would be a shift in the idea of. Espero que haja uma mudança na ideia da relação entre Cabo Verde e o resto da África continental.
porque não é uma região para a qual se vira as costas para ser a casa-mãe. É realmente um lugar de oportunidades incríveis, um lugar onde se tem um talento incrível, onde se tem pessoas com conhecimentos espantosos, mesmo muito mais do que em muitas partes do mundo. Portanto, como africanos que vieram a Cabo Verde para contribuir para o desenvolvimento e também para fazer parte do seu crescimento, esperamos que isto crie uma mudança nessa mentalidade, para permitir melhores relações dos cabo-verdianos com o resto da África. We hope this creates a shift in that mindset to allow better relationships from Cape Verdeans with the rest of Africa. Para Kunle, este projeto é um dos muitos que irão conectar a África a outros pontos do mundo, através de um ponto estratégico do Atlântico, Mindelo. Na rúbrica Arte e Cultura, vamos conhecer o cabo-senegalês Mamadou Sulabanco. Sulabanco, ele criou les movimentos na crioulo. Ele é Mamadou Sulabanco. O movimento, ele sempre não está buscar aquele ritmo de todo lugar. Não está apanhando les mélodies de música Senegal, Cabo Verde, essayer a fazer alguma coisa. Mas a igreja assim, não está abrindo a massa para toda a África. Para o mundo inteiro, para o mundo. Parce que aquela música grinha de Sulabanco é aquela buscar de sonoridade, nós não está gostando. E não fazer a grinha assim, mas aquele fundamento, o primeiro momento de Mamadou Sulabanco, ele é de música Cabo Verde, música Senegal, não tem essa juntar daqueles dois músicas. O primeiro álbum, antigamente, não está fazer de Mazuca, de Santo Antônio, ele tem de estilo, de coisas assim, não está buscar de estilo. Mas ele tem um momento, não está falando, ele é bom, no bar na África, parce que ele tem de percussão, parce que aquele grupo, ele falta a percussão, aquele CD, aquele outro trabalho que não está fazendo, que se quiser, não está põe mais percussão. Antes mesmo de nascer, Cabo Verde e Senegal, ele tem sempre des relações. Mesmo voz de Cabo Verde, ele nasce na Senegal. Ele tem Cabo Verde Sul, ele tem de cantor muito grande cabo-verdiano que nasce mesmo na Senegal. Eu estava na Senegal para fazer um turnê, me fazer de televisão, de espetáculo, de tudo. Mas a gente ele me apresentar. Eu vou falar um senegalês, Mamadou Sulabanco. Aquele cabo-verdiano, ele é senegalês, coisa. Mas ele é muito bonito, porque muita gente ele descobriu Cabo Verde, mas que perguntar, me está falando como é Cabo Verde, como é a cultura de Cabo Verde, ele é muito bonito. Para mim, ele é uma coisa muito especial, é um honor para muita gente ele telefonar, a televisão ele não chama, para saber mais que Cabo Verde ele é de muita gente mesmo ele pensa que Cabo Verde ele é só um país. Depois ele sabe ele é dessa ilha, de coisas assim, essa cultura. Muita gente também ele sabe César Alvarado, muito música. Mas graças a Deus, muito muito feliz, muita gente ele sabe Cabo Verde, graças a mim ele é muito arte negra, ele não está fazendo ali na Cabo Verde, ele é Hernani, ele não está trabalhando na
Guiné assim não tem um projeto para fazer outro mais trabalho. Mas aquele mais trabalho não trabalho mais profundo. Exemplo, um funana mais juntar a embalar. Exemplo, é um trabalho. Ele é uma coisa que Deus quiser me ter certeza toda gente que ouve, ele tem uma coisa muito bonita. Ele trabalha mal, ele é grande músico, Vasco Martins, de Bao, de Dom África, me trabalha tanto música de Cabo Verde, me sentir vraiment muito integrado, mas ele falta, porque ele falta compreender Cabo Verde, ele falta compreender a África, porque a África ele é uma oportunidade, ele é um mercado muito grande, ele te serve muito Cabo Verde para filho de Cabo Verde que fazer de arte, que fazer de outro, que fazer de pintura, que fazer de tudo, para na África mostrar seu trabalho, ganhar sua vida dignamente, porque ele é um mercado muito grande, ele é de milhões de pessoas. Ele é uma coisa que sempre me pedi, o ministro da Cultura, o ministro do governo, fazer tudo para Cabo Verde, porque o mercado do Cabo Verde é muito pouco. A África ele é ali, muito perto. Ali ele tem de música integrar lá tranquilamente. Você ganhar mesmo aquela coisa que você ganhar na Europa, em outro país. Porque a gente ele dormir. Ele é hora de levantar para na África. Me grinha assim, me está faltando, fazer de espetáculo, ganhar bem dinheiro, fazer de grande espetáculo. Ele tem Corte Marfim, ele tem Senegal, Gâmbia, Burkina Faso. Ele tem tanto país para fazer. Você tem um mês para fazer um turnê. Depois você volta ali bem. Como nós compreendemos porque a gente está esperando. Por quê? Me adoro Mindelo. Ele é um segundo patria para mim, vraiment. Ele muda a maneira de me gostar do Senegal. Porque ele me dá tudo da minha vida, tudo, seriosamente. É porque me está falando antigamente, me tem muito orgulho de ir no Senegal, toda gente, ele está a mim, Cabo Verde. Voilà, ali na Mindelo, me está sentindo bem, me está sentindo tranquilo. Ele é um lugar bonito. Voilà, ele é um lugar bonito. Um lugar muito, gente muito especial. É porque Mindelo, ele é Mindelo. Mindelo, ele é Mindelo. Por olhar outra coisa, moda Mindelo, me catawaia. Masajono, eu de mamkhati jaba. Masajono, Masajono, eu de mamkhati jaba. Masajono, Para ver outros episódios do nosso programa, visite o nosso canal no YouTube ou no Instagram, falemos da CDL. Foi um grande prazer ter estado na sua companhia. Nós voltamos dentro de 15 dias.